Eu quero partilhar com vocês o testemunho de Bill Wiese. Ele que teve uma experiência única. E eu quero que você medite sobre ela. Annette, a esposa de Bill, começa o testemunho dizendo: Era aproximadamente 3h23 da manhã quando eu acordei. Eu me lembro, pois olhei o relógio digital na cabeceira e percebi que Bill não estava do meu lado. Ao que subitamente ouvi um grito da sala. Desci até lá e encontrei meu marido de um jeito que nunca havia o visto antes. Quem o conhece sabe que Bill é uma pessoa de natureza muito reservada, muito calmo e trabalhador. Ele não é o tipo de pessoa que fica entusiasmada ou emocionada por qualquer coisa, a não ser quando, vez por outra, ele sente o agir de Deus. Mas, de qualquer forma, eu o vi traumatizado. Literalmente traumatizado, segurando sua cabeça com as mãos, chorando e gritando agitadamente. Ele estava no chão da sala, na posição fetal, e eu não sabia o que fazer. Na hora pensei que ele estivesse tendo um ataque cardíaco. Então comecei a orar e, em meio às lágrimas, ele me disse: Ore para que o Senhor tire isso da minha mente. O Senhor me levou ao inferno. Eu sinto meu corpo morrendo e não posso fazer nada. Comecei a orar por ele e após 10 ou 20 minutos, ele começou a se acalmar. Ele estava literalmente traumatizado, exatamente como alguém que foi ao Vietnã ou alguém que sofreu um acidente de carro horrível e depois revive a experiência traumática. Não era como alguém que tivesse um pesadelo e depois acordasse. Eu, como esposa, queria apenas testificar isso. Testemunho de Bill Wiese. Fui abençoado com uma esposa maravilhosa. Sou muito grato a Deus por isso. Estamos casados há 4 anos, mas nos conhecemos há 6, e estes têm sido os melhores 6 anos de toda a minha vida e tenho de louvar a Deus por isso. Bem, quando eu voltei dessa experiência, tentei procurar por alguém que tivesse experimentado o inferno na Bíblia. Comecei a pesquisar e ouvir muitos estudos de Chuck Missler, que ensina a palavra por todo o país e é um verdadeiro acadêmico. E, segundo ele, Jonas havia experimentado o inferno. Em Jonas 2:2 lemos: Do ventre do inferno gritei. E em Jonas 2:6 também podemos ler: Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Disso depreendemos que, segundo a Bíblia, pelo menos Jonas também experimentou o inferno. Eu também queria comprovar, pois cresci nos primórdios de Calvary Chapel, o fato de que toda experiência espiritual tem de ser confrontada com a palavra de Deus. Pois eu sabia que se minha experiência fosse real, haveria de haver algo sobre o assunto na Bíblia. Comecei a pesquisar e encontrei mais de 400 passagens que comprovam tudo o que eu havia dito, ouvido, sentido, enfim, tudo o que aconteceu comigo no inferno. Conforme formos prosseguindo, citarei as devidas referências bíblicas. Obviamente não seria capaz de citar todas as 400 passagens, mas citarei algumas delas. Também descobri 14 pessoas que tiveram experiência em alguma parte do inferno. A maior parte delas de pessoas à beira da morte, no hospital, que foram revividas. Para irmos direto ao assunto, minha esposa e eu estávamos com nossos pastores na reunião de oração
que acontece nos domingos à noite. Voltamos para casa e, como numa noite normal, fomos para a cama. Por volta das 3 da manhã, fui arrebatado. Eu não saberia disso até voltar. E então o Senhor me explicou tudo. Eu me vi dentro de uma cela presidiária, exatamente como numa prisão normal, com paredes rústicas de pedras e barras de ferro na porta. Até então eu não sabia onde me encontrava. Tudo que sabia era que estava extremamente quente, terrivelmente quente. Era tão quente que não conseguia sequer acreditar que ainda estivesse vivo. Eu sentia que poderia desintegrar com um calor tão intenso, mas estava vivo. Então, uma pequena luz apareceu por um breve período de tempo, e creio que era a presença do Senhor que estava ali, a fim de que eu pudesse ver melhor o cenário. Mas, um minuto depois, tudo voltou a ficar escuro. Em Isaías 24:22, a palavra diz: e serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere. Provérbios 7:27. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Câmaras significam salas. Parte do inferno possui celas, câmaras, lagos de fogo, grandes áreas de fogo, e nesta hora eu estava em uma das celas. Também em Jonas 2:6, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. E Jó 17:16, ela descerá até os ferrolhos do Seol. Repito, tudo o que eu vi está testificado na palavra. Isaías 14:19 também fala das pedras que vi. Eu me encontrava numa cela e havia 4 criaturas comigo dentro dela. Nessa hora eu não tinha consciência de tratarem-se de demônios, pois me encontrava na posição de uma pessoa não salva. Deus tirou de minha mente a lembrança de que eu era cristão. Eu não sabia o porquê disso, mas depois ele me explicou tudo. Essas criaturas que eu não sabia quem eram, demônios, eram enormes. Eles tinham de 3, 5, 3,5 a 4 metros de altura, como vocês podem ver nesse vídeo. Uma das pessoas que deu seu testemunho me disse que viu o mesmo demônio que eu havia visto. Vocês verão como é a criatura. Há uma ilustração muito boa neste vídeo que mostra um rapaz que foi jogado no inferno. Este é o testemunho de Kenneth Hagin. Eles eram todos escamosos. Um deles tinha escamas por todo o seu corpo, mandíbulas gigantescas, com dentes enormes e garras projetadas para fora, além de olhos profundos. Eles eram simplesmente enormes. O outro tinha como que nadadeiras cortantes e finas por todo o seu longo braço, que era desproporcional em relação a seus pés. Eles eram deformados e fora de proporção, sem nenhuma simetria, um braço maior que o outro, criaturas bizarras e horrendas, horríveis. Eles blasfemavam a Deus. O tempo todo eles maldiziam a Deus. Eu me perguntei, por que eles amaldiçoam a Deus? Por que eles odeiam a Deus tanto assim? Então, eles tiveram suas atenções voltadas para mim e senti o mesmo ódio que eles tinham por Deus, o que me fez pensar novamente, por que eles me odeiam? Eu não fiz nada, mas eles me odiavam com um ódio que eu jamais havia experimentado na terra, um ódio que homem algum teria capacidade de sentir. Eles realmente me odiavam, e eu sabia que estavam ali para me torturar. Não tenho consciência de como vim a saber algumas coisas, da qual irei falar agora. No inferno, os seus sentidos são mais apurados. A única coisa que você não tem é o corpo físico. Eu tinha perfeita noção de distância, de tempo,
e etc. Muito mais noção disso tudo do que vocês que estão aqui. E também sabia que essas coisas estavam destinadas a mim e que deveriam me torturar eternamente naquele lugar. Eu me encontrava deitado no chão daquela cela e não tinha força nenhuma em meu corpo. Perguntei a mim mesmo, por que não consigo me mover? O que há de errado comigo? Apenas tinha consciência de minha falta de forças e estava ali deitado, sem nenhuma chance de ser ajudado. Um dos demônios me puxou e me ergueu para me jogar na parede, como quem joga um copo de vidro. Ele conseguia me erguer como se eu fosse um simples copo de vidro. Ou eu era muito leve, ou ele é que era muito forte. Quando ele me jogou na parede, pude sentir todos os ossos do meu corpo partindo em pedaços, e pude sentir dor. Fiquei deitado ali no chão, clamando por misericórdia, mas aquelas criaturas não tinham nenhuma misericórdia. Um deles me pegou e o outro, com suas garras afiadas como navalha, começou a retalhar toda a minha carne em pedaços. Ele me picava por inteiro e não se importava em retalhar um corpo que Deus havia feito perfeito. Eu podia sentir toda a sua intensa raiva contra mim. Me perguntei, como eu posso estar vivo? Como estou vivo após isso tudo? Não entendo como ainda não morri. A minha carne despedaçada pendia de meu corpo, mas não havia sangue algum. Havia apenas a carne, pois a vida está no sangue, e não há vida alguma no inferno. Também não havia água no inferno. Em Isaías 14, 9 e 10, a palavra diz: o inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Salmos 88, 4 diz: já estou contado com os que descem à cova, estou como um homem sem forças. Nós sabemos que o demônio possui força. As escrituras falam de um endemoniado que corria pelos sepulcros e ninguém poderia detê-lo nem com cadeias. Marcos 5. Ninguém conseguia prendê-lo, pois ele quebrava as correntes em pedaços, e era apenas um homem com uma força demoníaca. Creio que esses demônios possuem força equivalente a 1000 homens. Mesmo que eu estivesse em minha forma plena, jamais conseguiria derrotá-los. Eu estava totalmente à mercê deles, mas eles não tinham misericórdia alguma. Os demônios passam sua vida toda no inferno. O cheiro desses demônios e o cheiro do inferno em si é algo terrivelmente ruim. Sequer posso descrever esses cheiros para vocês. É como se fosse o odor de carne queimada, de enxofre. O cheiro dos demônios é como esgoto aberto, pútrido, carne podre, ovos estragados, leite azedo e tudo mais que vocês possam imaginar. Agora, pegue isso, multiplique por 1000 e coloque no seu nariz. É algo tão tóxico que mataria qualquer um que esteja em seu corpo físico. Por isso eu me perguntava, como eu posso continuar vivo com esse cheiro tão horrendo? Mas no inferno, a pessoa não morre. Ela suporta e ela tem de suportar o cheiro. Quanto às profanidades, eles amaldiçoavam a Deus como mencionado em Ezequiel 22, 26. E assim sou profanado no meio deles. Os seus sacerdotes violentam minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Profanação, linguagem vulgar e blasfêmias. O modo como eles me atormentavam está escrito em Deuteronômio 32, 22 a 24.
porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardentes venenos de serpente do pó. Naquele lugar, os dentes das feras estavam sobre mim. 2 Samuel 22:6 declara: cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Em Miqueias 3:2 vemos uma descrição interessante sobre os filisteus que odiavam os israelitas. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos. É o que os filisteus fizeram ao povo israelita. Mas de onde eles tiraram essa ideia? Essa ideia procede do inferno. É o que os demônios fazem. E onde está a misericórdia? Só há misericórdia no céu. A misericórdia vem de Deus. O diabo não conhece nenhum tipo de misericórdia e está totalmente contra o Salmo 36:5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Não há misericórdia alguma no inferno. Salmo 74:20 diz: atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradores de crueldade. Aquele é um lugar cruel, miserável, horrível e que as pessoas têm de suportar. Você é obrigado a suportar todas essas coisas. Deus criou o ser humano, a maior forma de criação, e esses demônios são a forma de criação mais inferior que existe. Conforme o homem trabalha duro a fim de prosseguir sua vida, nós nos aperfeiçoamos, estudamos, mas no inferno a sua vida é comandada pelos demônios. Essas criaturas têm QI igual a 0. São criaturas totalmente ignorantes. Tudo que eles sabem fazer é odiar a Deus, odiar a você e torturá-lo. Além disso, eles comandam sua vida e você não pode fazer nada quanto a isso. As seguintes passagens bíblicas falam sobre esse tipo de humilhação que a pessoa sem Deus é obrigada a suportar. Em Isaías 5:14-15 diz que ele domina a vida e nada pode impedi-lo. Portanto, o inferno grandemente se alargou, se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, o nobre se humilhará, os olhos do altivos se humilharão. Isaías 57:9-16. Ezequiel 32:24 também fala. Diz a palavra do Senhor: foste ao rei com óleo, multiplicaste os teus perfumes, enviaste os teus embaixadores para longe e te abateste até ao inferno. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste: não há esperança, achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Ezequiel 32 diz: ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles mortos, abatidos à espada, desceram, incircuncisos, as partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. E isso continua o tempo todo. Como é horrível ter sua vida dominada por essas criaturas que sequer têm misericórdia por você ou qualquer outra pessoa. Eu estava naquela cela e então tudo começou a escurecer. Uma escuridão tão intensa que tudo ficou completamente em trevas. Uma escuridão que jamais havia visto antes. Eu olhava e não conseguia ver nada. Olha que eu já entrei em cavernas,
em minas de extração de ferro no Arizona, mas a escuridão desse lugar era algo que você sequer pode imaginar. Tentei engatinhar naquele lugar, pois pelo menos consegui engatinhar e aparentemente as criaturas haviam me deixado. Como me lembrava onde a porta se situava, fui engatinhando até a porta até que consegui sair da cela. Quando olhei para fora, tudo era negro e a única coisa que podia ouvir eram gritos, bilhões de pessoas gritando naquele lugar. Eu tinha consciência de que tratava-se de bilhões de pessoas, pois o som era altíssimo. Se você já viu uma pessoa gritando, sabe que é uma coisa terrível, mas quando você escuta bilhões de pessoas gritando, imagine o quanto isso afeta sua mente. Você sequer consegue aguentar. Simplesmente você tapa seus ouvidos de tão alto e penetrante que é esse barulho. Mas nesse lugar você não consegue escapar desses gritos. O medo que toma conta de você é inacreditável. Tudo é dominado pelo medo. Não há presença de Deus nesse lugar. Você é obrigado a suportar o medo e o tormento da escuridão. Você não consegue enxergar nada, nem mesmo aquilo que está vindo contra você. As Escrituras falam sobre essa escuridão. Em Salmo 88:6, puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Apocalipse 16:10, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Judas 1:13, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Também existe uma escuridão tal que pode ser apalpada, conforme diz Êxodo 10:21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Vou dizer a vocês, o medo era tremendamente poderoso, a ponto de você sentir-se preso por ele. Se você já viu um filme de terror, daqueles que te deixam com o coração na garganta, pegue isso e multiplique por no mínimo 1000 vezes. Isso é o que você sente lá, o tempo todo. Eu sei o que é o medo. Quando jovem eu era surfista. Uma vez, quando era bem jovem, estava surfando em Cocoa, Flórida, quando um grupo de tubarões apareceu à minha volta. Um tubarão-tigre de quase 3 metros veio e abocanhou metade da minha prancha. Ele agarrou a minha perna e me puxava. Minha perna estava na boca daquele tubarão gigantesco. Nessa época eu não era cristão. Isso aconteceu antes da minha salvação. Mas de repente ele me soltou. Sei que foi Deus quem abriu a boca daquele tubarão. Mas por um momento, o medo que toma conta de você é absolutamente esmagador. Se você já viu um tubarão, esse tipo de medo não é nada comparado ao que estava acontecendo comigo. O medo era aterrorizante. Um dos rapazes perto de mim estava a apenas meio metro de distância, e um tubarão simplesmente arrancou a perna dele. Ele foi arrastado até a praia totalmente ensanguentado. Ele gritava e estava sem a sua perna. Por isso, eu posso dizer que sei o que é o medo. Mas esse tipo de medo não é nada, absolutamente nada, comparado ao medo que senti no inferno. Não tem comparação. Acho que o medo que senti nesse ataque de tubarões foi um dos maiores que já experimentei na Terra. Há algumas coisas que as pessoas têm de suportar no inferno. Isaías 24:17 diz: o temor, a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra, e será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Ted Koppel, em uma apresentação no Nightline, há 1 ano e meio atrás,
Visitou algumas prisões em nosso país e passou a noite nesses lugares. Ele não conseguia acreditar o quão barulhento era esse lugar, a ponto de sequer conseguir dormir, com todos à sua volta gritando a plenos pulmões. Ele declarou que estava chocado por ver tantas pessoas gritando e gemendo a noite inteira. Se até nas prisões terrestres as pessoas gritam, imagine no inferno. Em Jó 18:14 vemos o que acontece com o ímpio, a pessoa que rejeita o Senhor. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isso o fará caminhar para o rei dos terrores. O diabo é certamente o rei dos terrores. Eu estava fora da cela, e então olhei para uma certa direção e pude ver que haviam chamas de fogo a aproximadamente 10 milhas de distância de onde me encontrava. Além disso, havia um poço de fogo que media 3 milhas por toda a sua extensão, com chamas tão altas que atingiam uma certa altura que era suficiente para se ter um pequeno panorama do inferno. A escuridão era tremenda, capaz de absorver qualquer resquício de luz, mas era suficiente para se ver um pouco da linha do horizonte. Tudo era marrom e desolado. Quero dizer que não havia nenhuma folha verde, nenhuma forma de vida, apenas pedras, um céu sujo e negro, além de neblina pela linha do horizonte. As chamas eram tão altas que pude enxergá-las. Há uma passagem em Deuteronômio 29:23 que diz: "E toda sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adama e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor." Não há nenhuma forma de vida no inferno. É meio estranho pensar num mundo onde não haja vida. Aqui nós temos árvore e ar fresco, e nada é absolutamente sem vida. O calor era tão intenso que sequer pode ser descrito. Deuteronômio 32:24 diz: "Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga. Contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó." Judas 1:7 diz: "Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno." Salmos 11:6: "Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo." Tudo isto está acontecendo no inferno. É muito quente. Todas essas coisas são capazes de matar qualquer um. Mas lá você não morre. Você não está na carne, mortal. Você está com a tua alma, com o teu espírito. Você tem de suportar isso tudo, o tempo todo. Eu queria paz de espírito para fugir dos gritos e escapar desse lugar. Exatamente como você se sente quando quer voltar para casa à noite, depois de um dia estafante. Você simplesmente quer paz de espírito. Porém, você tem de aguentar todos esses gritos e todo esse tormento, e você nunca vai conseguir fugir